Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a leitura da Bíblia. É, E hoje, é, no último vídeo, a gente terminou de ler o Apocalipse de João e hoje com- é, o livro que vem aqui é Cartas de Judas. Então eu acredito que dá para ler toda a carta, né? As cartas. Saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados bem-amados em Deus Pai e guardados para Jesus Cristo. A vós misericórdia, paz e amor em abundância. Os falsos mestres. Caríssimos, estando todo empenhado em escrever-vos a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de mandar-vos uma exortação, a fim de lutardes pela fé, que uma vez para sempre foi transmitida aos santos. É que se insinuaram certas pessoas das quais desde há muito estava escrito o seguinte juízo: ímpios que abusam da graça do nosso Deus para a devassidão e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora plenamente instruídos, quero lembrar-vos que o Senhor uma vez salvou o povo da terra do Egito, mas num segundo momento os que fez perecer os que não foram fiéis, e os anjos que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia. Ele os guardou presos em cadeias eternas, debaixo das trevas, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que do mesmo modo praticaram desenfreada prostituição e vícios contra a natureza, foram postas como exemplo, castigadas com fogo eterno. Do mesmo modo, essas pessoas, levadas por seus devaneios, mancham a carne, desprezam o senhorio de Deus e insultam os seres gloriosos. No entanto, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo o corpo de Moisés, ah, não se atreveu a lançar-lhe em rosto uma invectiva injuriosa, mas apenas lhe disse: o Senhor te repreenda. Esses tais, porém, injuriam o que desconhecem e, por outro lado, corrompem-se naquilo que conhecem pela natureza, como o conhecem até os animais sem razão. Ai deles, enveredaram pelo caminho de Caim,
por amor ao lucro, precipitaram-se no extravio de Balaão é, Balaão e perderam-se na rebelião de Coré. Essa gente é a desonra de vossas refeições comunitárias. Banqueteiam-se sem vergonha, apacentando-se a si mesmos. São nuvens sem água, que passam levadas pelo vento. São árvores do fim do outono sem frutos, duas vezes mortas, desarraigadas. São ondas furiosas do mar que espumam as próprias abominações, estrelas errantes, às quais está reservado para sempre o turbilhão das trevas. Deles vale também o que pronunciou Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos para exercer o juízo contra todos e para denunciar todos os ímpios a respeito de todas as impiedades que cometeram e dos insultos que, como ímpios pecadores, proferiram contra ele. São murmuradores descontentes que vivem ao sabor de suas paixões, e sua boca fala insolência, mas ao mesmo tempo adulam os outros por interesse. Admoestação final. Vós, porém, caríssimos, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos diziam: nos últimos tempos aparecerão zombadores, vivendo ao sabor de suas ímpias paixões. São eles que provocam divisões, são vulgares e não têm o espírito. Vós, porém, caríssimos, edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé e orai no Espírito Santo, de modo que vos mantenhais no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aos que estão com dúvidas, tratai com misericórdia. A certos outros deveis salvá-los, arrancando-os do fogo. De outros ainda deveis compadecer-vos, mas com temor, evitando até a roupa que a carne deles contaminou. Doxologia. Aquele que é capaz de guardar-vos sem pecado e de apresentar-vos irrepreensíveis e jubilosos perante a sua glória. Ao Deus único que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, desde antes de todos os séculos e agora, por todos os séculos. Amém. Bom, essa é a carta de Judas. Então, aqui é uma carta que está conduzindo um conselho, mas é um conselho que avança em vontade, né? Quando estás emitindo a mensagem Judas, ele expressa com convicção o que há de acontecer
é, sobre as pessoas adoradores de Balaão e sobre aqueles que conservam é, a, é, o edifício de sabedoria que Jesus pregou, né? Ah, não sei se você percebe, mas nós somos editados pela, pelos desejos, pelas vontades. E aí o que que acontece? É observável isso, né? E isso é registrado pela, pela consequência, né, que essa causa dá. Por exemplo, se a gente fosse começar uma cidade em algum lugar, né, nós, é, ao encontrarmos essa cidade, nós iríamos utilizar as nossas fés, as nossas ferramentas, os nossos instintos, tudo que a gente sabe, para encontrar os melhores lugares para construir. E isso é a arte de povoar, né? Presta bem atenção. Ela não acontece de um dia para a noite. Ela leva muitos anos. Então, o povoar, ele é assim. Então, se a gente tem um terreno e nele não há nada, mas uma família decide ficar ali, ela fincando ali, ela vai ser um núcleo de espetáculo. Porque dessa família a gente vai encontrar o valor daquele lugar sobre uma ordem de prosperidades, né? Por quê? Porque só sobrevive na vida, na terra, quem é eleito por Deus. Então, se você está vivo hoje, dê graças a Deus, porque você é um eleito de Deus. Você é muito mais do que você imagina. Por mais que você venha a ser talvez um eleito de dívida, um eleito de eh, sabedoria, um eleito de paz, um eleito daquilo que for, você foi eleito, né? Então, é, é impressionante porque a sensibilidade de um animal, né, a linguagem da natureza, ela consegue ter esperança nisso, agradecer isso. Quando a gente olha para isso de uma forma inteligente, a gente acaba é, nos colocando em é, trevas, entende? E aí, eu não sei se você consegue perceber, mas eu não consigo conceber outro animal sem ser o homem a trevas, né? Eu não consigo, né? Porque trevas, né? O animal, tudo que ele se atreva a fazer, ele pagará e até por isso ele é super adaptado e sobrevive aqueles que conseguiram
compreender a partir dessa adaptação qual é o melhor investimento na natureza para se colocar em risco perante a sua necessidade de sobrevivência. E o ser humano ele se coloca em risco perante a sua necessidade de sobrevivência. Só que quem quer sobreviver em você? Porque você pode ser alguém que não é você. Você pode ser o desejo de é, uma treva, né? Uma coisa você pode ser um desejo que alguém te programou, né? Por exemplo, uma propaganda. Uma propaganda, ela tem o feitiço, né? Ela tem o fetio de fazer você se converter à, à teoria que ela prega, né? Ela prega a teoria de que você vai ser mais feliz se você for convencido por essa propaganda, se você se render a essa propaganda, né? E aí o que que acontece? Em toda propaganda existe a ignorância, né? Das pessoas sobre essa potência do propagador, porque o espírito desse propagamento ele pode tomar o controle de você sobre as sobre o seu autocontrole, né? E fazer você olhar para a vida de uma forma descontrolada pela propagação. Só que essa propagação, ela pode ser uma propaganda da televisão, ou ela pode ser uma propaganda das mídias, ou ela pode ser até mesmo o seu vizinho, o seu irmão, ela pode ser algum colega da igreja, algum amigo da escola, pode ser o perfil de alguém no YouTube, no Instagram, nessas redes sociais. Por que essa propaganda pode ser isso? Porque se você não tem o, se você se deixa levar por essa propaganda e não a processa, se o advogado que há em você não coloca tudo isso em um processo e leva ao juiz para sentenciar isso da forma correta, né? Você se deixa a, a se descontrolar por isso, né? E aí isso vira fragmentos de descontrole em você, intemperismos. E é isso, exatamente isso que o Judas ele vem mostrar para nós que até mesmo o povo que foi salvo no Egito, né? É, aqui, ó. E os anjos, não, embora plenamente instruídos, quero lembrar-vos que o Senhor uma vez salvou o povo da terra do Egito, mas num segundo momento fez perecer os que não foram fiéis e os anjos que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia. Ele os guardou presos em cadeias eternas debaixo das trevas. Então, ah, como que você ah, eh, conserva a dignidade, eh, mantém-se fiel ao Senhor que vive em você, né? Como? Utilizando aquilo que você tem para se manter bem. O mais ele fará.
caso seja da vontade dele. Lembrando que a gente vive num espetáculo onde Deus criou o mundo, e eu falo espetáculo de todas as formas possíveis para o seu entendimento. É claro que se você for uma pessoa nobre, você vai formar em todas as frases que você formar com essa palavra, vão ser frases coerentes e verdadeiras no sentido da informação. E nós vivemos nesse espetáculo onde Deus, o Criador, vive e reina operando em nós, com nós e para nós. E somos uma graça a Deus, e para elevarmos essa graça, é Ele que pode dar o material que a gente precisa para elevar essa graça. Pode ser um instrumento musical, pode ser um computador, pode ser um irmão, pode ser uma igreja, pode ser uma terra, pode ser um emprego, pode ser o que for, o que tiver, porque tudo aquele que Deus dá tem plenamente a condição de elevar a graça a Deus. E é exatamente isso, porque graça é digna, né? É digna de Deus. Uma vez que todas essas palavras que doxologia, glória, majestade, domínio, poder, amém, todas essas palavras, sendo palavras, elas podem significar várias cenas, várias cenas de consideração. Só que, ao mesmo tempo, todas elas podem estar no seu, é, na- no seu ser, né? Podem ser elevadas ao seu espírito, porque a palavra ela uma um atrator de de desconfinamento do espírito, né? O Espírito de Deus que vive em nós, ele a gente conversa com esse espírito, né? O Espírito de Deus que vive em nós se comunica, né? E como que a gente conversa? A gente busca as palavras e as suas e o seu amor entre a informação de organizar e desorganizar essas palavras para nos manter em boa conduta espiritual, né? Para a gente estar sobre o espírito bem. Então a gente ouve o espírito falar: opa, tô cheio. Nó, esse sol tá forte. O espírito fala com a gente: nossa, que som horrível. É, nossa, que sabor bom. Nossa, que toque agradável. Nossa, que soco, né? Então ele fala. Só que quando a gente organiza aquilo que ele fala, né? Que sol, que som, que isso, a gente cria a medida de entender melhor essa fala. E aí a gente percebeu que o Espírito de Deus fala de uma forma semelhante para todos os receptores desse Espírito. E por que não as plantas? E por que não os animais? Então, todos os sistemas que a gente fala vivos, que são formados por grupos celulares, possuem a comunicação como forma de ser e estar em graça, elevando para Deus.
Então as plantas elas são, estão e elevam de graça para Deus, em graças a Deus. Os animais também. Nós, porém, corruptíveis pelo fato de Eva, sobre Adão, interromper a promoção que Deus deu a gente do paraíso e colocar-nos em um mundo de invenções. A gente vive num mundo de invenções. Fez com que a gente ficasse em um mundo sobre invenções, sem o paraíso, sem o equilíbrio, sem a arte de estar em unidade num céu com Deus perpetuamente, né? Está celestiando perpetuamente. Hoje a gente celestia quando a gente, em alguns momentos da vida, a gente celestia. Alguns celestiam mais, alguns celestiam mesmo. Ou seja, estão vão para o paraíso ou encontram a Deus. Por quê? Porque nessa operação de Eva ter feito isso, já há milhares de anos nós praticamos as invenções e os edifícios para um dia reencontrar a Deus em uma vida perpétua, né? E aí seria essa a volta de Jesus. Ok, mas dentro dessas invenções que a gente vive, né, a gente conseguiu inventar a, a escrita e a memória e a gente faz eleições para decidir aquilo que vai ficar no livro da eternidade. E isso é medidas para conversar cada vez mais e escutar cada vez mais e saber cada vez mais daquilo que o Espírito em todo o reino de Deus comunica. Então, se um dia a gente conseguir comunicar com o Espírito, com o idioma do Espírito, a gente só vai precisar de aprender esse idioma para ser um com Deus, né? Ser livre, se libertar, né? Você não se sente quando criança preso porque não sabe pedir as coisas, aí você vai para a escola, aprende a falar, aprende a pedir, aprende a escrever e aí você se vê livre para sair e ir nas vendas comprar e conversar isso e aquilo. Se a gente souber aprender o espírito, o idioma do espírito, a gente vai ser livre para viajar com o espírito e saudar todos os espíritos como é, um familiar, entendeu? E aí a gente tem a família de Deus, que é um dos importantes invenções que o ser humano construiu para esse modelo de salvação no sentido da educação. Porque o ser humano, quando ele faz a sua família, ele está se preparando para ser livre. E aí, muitas pessoas acham que fazer uma família é você ficar preso. Mas na verdade, você constituir uma família é você ser livre. Ser livre para adorar e para viver e falar o idioma do espírito. É claro que o relacionamento amoroso ele está um pouco decupado em formações midiáticas, né? Sabores midiáticos,
de conteúdos, né, de inteligência, é, com doses de muita sabedoria. A mídia, ela cria as suas, ahn, as suas operações midiáticas que farmacologicamente operam para alguns em doses terapêuticas e para outros fazem as pessoas ficarem mais doentes do que estão porque não conseguem utilizar essas químicas como um acessório, né? Mas o que que acontece? Existe o amor puro, né? O relacionamento puro com uma mulher que foi feito para o homem, dentro da sabedoria, é, dentro da verdade, né? Dentro da escritura, daquela vertente de sagrado, né? É uma união verdadeira, é uma união que se encaixa. E o Espírito, ele comunica sobre isso também. Se você souber escutar a igreja, se você souber comunicar com o Espírito, você se libertará, você se salvará. Né? Aqui fala nos versos de Apocalipse para as igrejas. Se você souber olhar para a mulher, né? Para a sua. É, para a pessoa que vai te completar, né? Sendo você homem ou mulher, né? O homem ele olha para a mulher olha para o homem. Se você olhar e o espírito falar sim, então, cara, não existe mais questão sobre isso. Não existe média para o sim, entendeu? A média, ela vem antes. A medida, ela vem antes. Você mede comunicando com o espírito. Se o espírito falar sim, vai com Deus, ok? Vai com Deus. Não tem média. Agora, o que muito acontece a partir de várias ambições, vários efeitos, vários jogos de tempo e aí acontece contas e descontas e falhas nas contas, ou seja, não escutou o Espírito, né? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus que vive em você, ele fala, mais uma vez, vamos lá. E quando a gente aprende o idioma, todas essas palavras aqui que mostram para nós cenas, glória, majestade, domínio, poder, elas não foram inventadas para mostrar coisas únicas. Elas são para ser usadas para tudo, porque elas vêm de um sentimento de um ser, de um espírito. Representa para nós um grau de comunicação do espírito para um corpo. Assim como, aqui ó, vós, porém, caríssimos, edificai-vos sobre o fundamento de vossa santíssima fé e orai no Espírito Santo, orai. Se informe com o Espírito Santo, né? De modo que vós mantenhas no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A vida eterna é quando você encontrar alguém que vai estar com você eternamente. Por quê? Porque o Espírito disse sim. Você está entendendo? Quando o Espírito diz sim, não tem
não tem, mas e se? Mas, entendeu? Isso que tudo tem antes do sim. Quando há um sim, já era. Você, o sim, ele é o espírito, ele é verdade. Mas e se a pessoa fizer assim, isso assim, assado? Opa, é, aí o que que acontece? Isso é um pós-sim, né? Ahn, aí cada caso é um caso, e nesse caso, é, aparentemente precisaria ser avaliado, até porque nos dias de hoje, muitos sims não são os sims verdadeiros, são sims que foram ditos sem a escuta do espírito. Por isso que é o Espírito Santo, a igreja, ela lembra você que a vida eterna, ela é um encontro mais poderoso, né? Quando a gente tem uma responsabilidade muito maior com Deus dentro dentro dessa realidade, porque imagina só, se você carregar um espírito, né, já é muito, né? Todos os espíritos falam o mesmo idioma, né? Dois espíritos juntos fazendo a fusão diariamente desse espírito para graças a Deus, né? Isso uma é uma responsabilidade enorme, e não é à toa que os nossos antepassados nos deixaram muitas heranças, muitas riquezas e muitos conselhos, porque é se você não souber exatamente a se converter a esse sim, se entregar para o sim, sua vida vira um inferno, né? Você não, você fica entre fazendo coisa errada que não precisa, entendeu? Quando você tem o sim verdadeiro e a pessoa ela deu o sim verdadeiro também, vocês dois estão na verdade. Cara, não tem nada que vocês não vão passar, né? Tipo assim, passar no sentido de ah, as operações elas vão chegar num bom resultado, né? Vocês vão ser bem vitoriosos, né? Vão conquistar tudo aquilo que Deus Deus tiver para vocês, né? E aí todo mundo fala, né? Deus quer o bem, o melhor, quer muitas coisas boas, né? O reino dos céus é rico, é próspero para aqueles que falaram sim de verdade. E aí tem mais uma coisa, meu amigo. A igreja, ela avalia, ela olha muito e ela sabe muito dos casais que realmente estão para o sim. Porque a igreja é uma das mais sábias sobre a linguagem do espírito. Então imagina só que você está diante de uma pessoa, de uma igreja que sabe muito, mas muito mesmo sobre linguagem espiritual, sobre cari, é, a face que fala, né? Sobre esse jogo, né? Esse jogo, esse idioma. E aí
você tá lá assim diante da igreja toda. E aí o seu espírito tá falando: "Não, não, ainda não, ainda não". E você tá lá e vira e fala: "Você aceita essa mulher para ser sua esposa?" E aí seu espírito tá falando: "Não, não". E você tá diante do padre e você fala sim. O padre, ele não vai poder parar e falar assim: "Opa, pera aí, parou, parou". Mas o seu espírito tá falando não. Por que você tá dizendo sim para ela? Não, o padre ele não pode fazer isso, né? O padre ele vai falar assim, ó, você tem certeza que na saúde e na doença, até a morte, até que a morte o separe, você aceita fulana, ciclana, Beltrana, para ser sua esposa? E aí, se o espírito estiver falando não, 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 então, camarada, você fala assim, opa, ai, agora não vai dar, não. Eu, você olha no olho dela e fala assim, a gente vai precisar de mais tempo. Eu acho que não é a hora para isso. Me desculpa por ter feito você passar por isso tudo. Nossa Senhora, todo mundo vai sair agradecido, o céu vai agradecer eles vai agradecer tanto que eles vai virar e vai falar assim: "Oh, vai ficar tipo assim, eles vão fazer aquele filme de chateado, mas eles vão estar felizes. Por quê? Porque você deixou o Espírito de Deus falar. Você atendeu a graça ao Deus. Agora, se você tiver, se o Espírito falar sim, você pode falar sim, né? Ah, você está entendendo? Então, isso é a carta de Judas, né? Judas quer ajudar você, olha só, a, a entender sobre o idioma do Espírito Santo, que a partir do gesto Jesus Cristo consegue encontrar o Deus. É como se a gente falasse assim, ó, o raio, a velocidade da luz, ela é maior é maior do que a velocidade da onda. Se o raio caiu, se você viu o raio, né? Então o barulho ele vem depois. Então o raio já caiu, né? Quando se você escutar o barulho do trovão, o trovão já caiu. Você está escutando o barulho depois por quê? Porque a onda mecânica. Deus, ele está aqui, ele esteve no passado e ele já está no futuro. E ele consegue até mesmo olhar para o passado. Porque Deus, ele já está lá no futuro. Se você dizer sim, e ele está lá falando assim: ainda não, meu filho, ainda não. Você ainda não está pronto, né? E aí ele comunica pelo Espírito com você. Você entendeu? Só que são mistérios dos registros, né? É como se eu estivesse falando com você, cara, vão ali comer uma feijoada, e aí, tipo assim, você tá com a barriga cheia, você não tá com fome, e aí eu falo feijoada, você fica assim, nossa, não, não quero não. Por que que você sabe que não quer? Porque o seu espírito consultou. Você consultou o seu espírito. Essa informação consultou o seu espírito. Ela virou. Ela, é, o seu, é, Você falou para o espírito foi lá na sua rede, falou assim: Deus, feijoada, logo. O que, que você acha? Ele mostrou o filme, ele sintetizou um sabor de feijoada que você já teve, e naquela ocasião ele falou assim: não.
Você vai duvidar do que o Espírito falou? Ele consultou o banco de dados do céu. Ele foi preciso, né, nos seus registros. Ele foi religioso dentro de você. É aquele que você pode confiar com plenamente convicção. Você vai duvidar dele? Não. E como que ele faz isso? Dá para falar cientificamente. Mas é mais fácil você entender, né? Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, entendeu? Então ele consegue saber que uma coisa não vai dar certo porque uma peça não está no lugar que deveria estar. Se uma peça não está no lugar que deveria estar, não vai dar certo. Ah, mas eu posso lá e tal, e naquela hora que tiver faltando eu fabrico uma peça. Não, não, não fabrica não, não, não vai dar não, não funciona não. Se você for, é, não é por Deus, né? Porque Deus está te falando para não ir. Você tá entendendo? Ahn, e olha, isso vai acontecer e acontece corriqueiramente na sua vida, porque você precisa de entender aonde que está Deus na sua vida e como uma mãe entende qual é o lugar dela para o seu filho, como um pai entende qual é o seu lugar dele na vida do filho. Ah, você começa a entender o lugar de Deus na sua vida e você coloca ele em primeiro lugar. Se ele estiver em primeiro lugar, você vai deixar o Espírito Santo falar, você vai ter ouvidos afinados para o Espírito Santo e você vai conseguir caminhar no amor, né? Que ó, de modo que vos mantenhas no amor, é, de, de modo que vos mantenhas no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, isso aqui é Cartas a Judas 21, né? E é isso. A gente já falou um bocado, chegamos numa luz bacana dessa carta, né? Dessa mensagem. Obrigado a Judas, obrigado a todos a sua descendência e vamos ficando por aqui, né? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.